Desde a adolescência, mesmo criança, já brincava dessas coisas de encenar, lá, lá, lá. E aí, em 2002, eu tinha 12 anos, senti uma necessidade muito forte de realmente conhecer o teatro e ver o que era aquilo que me encantava tanto. E aí, eu comecei a procurar, fui procurando oficinas na cidade, fui procurando grupos de teatro e acabei participando de eventos, conheci pessoas que já faziam teatro aqui na cidade, conheci o grupo, o pessoal do Tarará, e a partir daí eu fui vendo que o teatro era muito maior do que eu imaginava. A partir do momento que eu estava no grupo e que a gente pôde estudar tantas obras, desde pintores, música clássica, Shakespeare, outras obras de estudiosos de teatro, eu fui percebendo que o olhar sobre a vida, né, o meu olhar sobre a vida começava a ser modificado, que é muito mais sobre a essência do viver do que um monte de coisas que vão botando por cima, um monte de regras, um monte de coisas que o sistema vai nos obrigando a seguir. E com teatro não, você entende assim que a vida, a essência daquela coisa é aquele momento, é aquele pedaço da existência que a gente está agora. E que através do teatro, né, você vai respirando todas essas pequenas coisinhas para trazer na sua arte. Acho que conhecer o pessoal do Tarará e ter a oportunidade de realmente perceber o sentido do teatro, que era uma coisa que a gente discutia muito e que a gente estudava muito para encontrar, né, onde está a fiada da arte do ator, de como ele é formado. Eu acho que isso foi me modificando. E aí, junto com a trajetória do grupo, onde a gente apresentava em praças, em muitas periferias, a gente podia viver personagens que eram de obras clássicas, mas que estavam lá dizendo a dor do povo, e a gente apresentava, olhava para o povo, encontrando, né, naquela apresentação de teatro que a gente fazia, sendo nossas palavras as que eles queriam dizer. E aí isso já foi algo que já foi muito representativo para mim, chegar na periferia, proporcionar àquela mulher que estava no meio da sua luta, de tantas obrigações, com um filho pequeno, com um filho chorando, mas está ali prestando atenção e sendo representada por aquilo que a gente falava, olhar nos olhos das pessoas, nas crianças, delas se reconhecerem, ali é aquele político enrolão, ali é aquele trabalhador que é oprimido. E aí a gente percebe que as pessoas querem se manifestar de alguma forma e acaba que a gente se torna esse instrumento de manifestação da fala daquele povo. E aí nessa trajetória, né, do grupo, a gente fazia apresentações na rua, foi montando um espetáculo de palco, a peleja, que já ia para indagações mais profundas sobre amor, sobre outras coisas mais intimistas. E a partir disso, eu também pude acompanhar um trajeto de preparação corporal, vocal, e você percebe, nossa, para um artista estar pronto, a gente acha que é só chegar lá e falar, não, mas tem toda uma trajetória por trás, tem estudo, tem preparação de corpo, de voz, de tudo, tudo é pensado, né? E tudo é muito sentido. E aí, o teatro não é só aquele momento em que está lá o ator, não, tem uma rede de coisas por trás que a gente ia fazendo muito bem no grupo. No grupo eu pude perceber que
tinha uma sequência de coisas que precisava ser produzidas, muitas coisas assim, a gente precisa de um ofício, a gente precisa de um projeto, a gente precisa de capital para poder produzir, a gente precisa de uma produção atenta para estar perto dos atores. Então tudo isso faz parte do teatro, tudo isso é arte e vai envolvendo muitas coisas, muitos aspectos. Eu participei de alguns eventos da cidade, como o Oratório de Santa Luzia, Chuva de Bala, e aí eu sempre ficava procurando assim um grupo, porque não são só esses eventos que se torna que um artista se forma, né? E eu tinha muita essa necessidade assim de formação, de estudar mais sobre. E aí no meio desses espetáculos, né, dessas coisas, eu encontrei com o grupo pessoal do Tarará, que me convidou para fazer parte do grupo, e aí eu pude caminhar um pouco mais com eles, e enquanto isso tudo, eu também estudava no Diocesano, onde tem um grupo de dança lá, que é conduzido até hoje por Roberta Chumara, e aí eu percebi que também havia muita arte corporal, e aí eu não, vou embarcar nessa dança porque eu também consigo falar coisas através disso, consigo sentir coisas e viver também a partir daí. E aí foi tendo essa trajetória, eu fui participando de eventos da cidade, me integrando ao grupo, e fazendo coisas lá no Diocesano com Roberta Chumara. Aí depois eu fiquei, não, vou ficar aqui no grupo de teatro pessoal do Tarará, porque era uma coisa assim que precisava muito do indivíduo inteiro, porque a gente estudava muita coisa, então, não, aqui eu consigo realmente ter essa formação que eu tenho tanto anseio de saber como é a formação de um artista, como ele chega para as pessoas. Menino, você não sabe tocar, não toca! Você que não sabe dançar, bicha das canelas secas! A gente estava no grupo montando a peleja, na montagem da peleja, e aí, como a peleja era um espetáculo de palco, precisava de alguém do grupo para fazer essa parte de iluminação. Quando eu entrei no grupo, já estava tudo encaminhado da peleja, e aí foi muito mais observação. E aí, como a iluminação e a observação é uma coisa que está muito junto, então eu entendi o espetáculo, eu entendia o que cada momento precisava falar, e aí o grupo chamou Ronaldo Costa, que foi quem assinou a luz da peleja, e eu fiquei junto com o Ronaldo, né, aprendendo um pouquinho sobre luz, para executar, né, operar a iluminação da peleja. E foram muitas experiências, porque a gente apresentava em muitas cidades, com equipamentos muito diversos, tipo, chegava no teatro, tinha que adaptar a iluminação, então a gente precisava fazer aquele ambiente que precisa para a hora que Roxana escuta o Severino, fazer a serenata para ela. A gente precisa daquele ambiente para pesar a morte do Severino. Então, assim, eram adaptações que a gente ia fazendo com o que a gente podia, e com base em todo o estudo que a gente foi vivenciando, né, em tantas apresentações, de saber o que era cada momento. E acabava que a iluminação se integrava totalmente com o espetáculo, em momentos que os atores olhavam para mim, tinha hora que a gente mudava mais rápido uma cena para outra, tinha horas que, quando o Severino morria, que soltava a rosa, que era exatamente aquele momento que a gente precisava estar unido, vivendo aquela cena para saber que precisava mudar. E assim, era uma vivência que era aquele momento, assim, todos os espetáculos eram diferentes, que a gente conseguia dialogar com a luz e com os atores atuando a todo momento. Então não era uma coisa mecânica, a luz da peleja, ela se integrou com o que os atores iam passando, cada momento, que o vai e vem olhava para mudar a luz de repente, eles brincavam comigo para ver se eu estava atenta, então
Era muito divertido e assim, muito emocionante, porque era fazendo a iluminação e chorando, envolvida com o espetáculo, e foi muito bom. Atenção! Em marcha! Em Apodi, onde foi o grupo passou 3 meses no Apodi Rota das Artes, uma cidade do interior aqui, onde a gente apresentava a peleja. Eu estava como iluminadora no espaço lá, o Centro de Cultura, um local lá onde a gente montava a luz e fazia nosso teatro lá de palco. E de noite era isso, e muitas vezes de tarde ou em outros dias intercalados a gente apresentava na rua e eu estava lá como atriz, atuando e vivendo, andando no mercado, chamando o pessoal para apresentar, tocando meu chocalho. Então são experiências assim que realmente eu pude imergir, né, nesse aspecto tão complexo, porque a gente também precisava produzir, a gente produzia os espetáculos, atuava, fazia iluminação, então foi algo muito intenso, muito marcante esse momento. Tarara, 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 tarara. O que for para fazer e que eu consiga desenrolar, eu estou servindo. Então, posso atuar, posso dançar, só não posso tocar, mas se for um chocalho, eu toco. Posso produzir, posso fazer luz, então eu estou disponível para o que for sobre arte, sobre cultura, que até assim, você é atriz, você é iluminadora, você é bailarina. Eu não sei o que é que eu sou, eu sei que eu me envolvo e vou vivendo e vou me doando e fazendo com que seja possível, né, essa arte chegar para as pessoas. Tarara, tarara.